No Espiritismo não há professores, aliás, Jesus é o mestre, o professor foi Kardec. No entanto, o Lucas tem sido, ao longo dos anos que o conhecemos, de facto, um formador, procurando levar, de facto, de codificação aos centros vários cursos, nomeadamente agora sobre o Centro Espírita. Ele tem sido daqueles que estudar Kardec, viver Kardec, sentir Kardec. Convosco, Lucas, seja bem-vindo, o jovem, para falar, de facto, a vida além da morte. Vida além da morte, evidências científicas. Nós colaboramos no Centro de Cultura Espírita nas Caldas da Rainha, como disse o Esteves. A morte é algo que é inevitável na nossa vida. Digamos que é a única coisa da qual nós não podemos fugir. E a morte tem sido tratada de mil e uma maneiras ao longo dos tempos, desde que o homem é homem, tendo em conta a cultura de cada povo, né? Há povos que tratam a morte de uma maneira alegre, natural, e nós, os ocidentais, tratamos-la como se ela fosse uma madrasta terrível, não é? Então, esta é mais ou menos a postura do homem ocidental. Quando a morte vem, ele fica derreado, assim, meu Deus, exceto com algumas sogras, nem todas, né? Mas pronto, isso é mais fama que proveito. Muita gente diz que não sabemos nada, morto o cão acaba-se a raiva, mas não é bem assim, né? Porque várias correntes dizem que a vida continua, desde religiões como o catolicismo, o budismo, etc., até doutrinas como o espiritismo, Rosa Cruz, o racionalismo cristão, etc. Portanto, várias correntes dizem que a vida continua, mas cada uma explica a vida para além da morte de uma maneira diferente. Então temos aqui duas versões, não é? Em 1857, com o lançamento do Livro dos Espíritos, apareceu a doutrina espírita, que veio matar a morte. Aquilo que até então se acreditava que era a vida para além da morte, deixou de ser necessário acreditar, porque o Espiritismo veio comprovar que a vida continua. Então, quando se comprova que algo existe, já não é preciso acreditar. Nós acreditamos em algo que não temos, né? Eu posso, acreditar, sei lá, se alguém me disser que viu uma vaca a voar, eu acredito ou não, né? Mas quando eu tenho a certeza, se eu vi a vaca mesmo a voar, eu tenho essa certeza, já não preciso acreditar, eu sei. Então, o Espiritismo não foi criado por ninguém. Allan Kardec, que é um pseudónimo do Hippolyte Léon Denisard Rivail, professor Rivail, que era considerado um sábio à época, ele pesquisou, não é o Papa do Espiritismo, não é o pai do Espiritismo, não, foi um compilador. O Espiritismo é a doutrina dos Espíritos, isto é, a doutrina, conjunto de ideias que foram ditadas pelos Espíritos através dos médiuns e que o professor Rivail compilou sob a forma de 20 volumes, 12 que estão na Revista Espírita, mais 5 livros considerados básicos, mais o que é o Espiritismo, mais a Viagem Espírita e mais obras póstumas, que é a obra dele. Então, o Espiritismo é uma doutrina que tem três aspectos. Tem a componente científica, a componente filosófica e a componente moral. Como ciência investiga os factos espíritas, como filosofia a explica, e como moral ele aponta uma moral ao homem para a sua espiritualidade, para chegar mais depressa a Deus, que está assente nos ensinamentos que Jesus trouxe à Terra. Os princípios básicos da doutrina espírita são estes: a existência de Deus, a imortalidade do espírito, a comunicabilidade dos espíritos, a pluralidade dos mundos habitados e a reencarnação. Diz-nos ainda que somos uma inteligência com um corpo espiritual temporário que vai se adaptando de planeta para planeta e com um corpo também terreno ainda mais temporário. Eu já estou a ficar assim, olha, pouco cabelo, crescido para os lados, etc. Então, e agora? O que é que nós fazemos com a morte, né? Quando às vezes alguém diz assim, pá, fulano morreu. E agora, o que é que... Eu lembro-me, eu gosto muito de ir aos funerais, porque há uma parte do funeral que para mim é extremamente cómica, que é quando geralmente o padre diz assim, dá-lhe Deus o eterno descanso. Assim, pá, não é possível. Até neste momento
de transição estão a rogar uma praga ao morto. Olha, um eterno descanso. Quando nós estamos um mês sem trabalhar, já não sabemos o que fazer, imaginem que é a eternidade sem fazer nada. Então eu mentalmente digo sempre, oh meu Deus, perdoa-lhe que ele não sabe o que diz. Então pronto, é na brincadeira. Então o Espiritismo, como nos diz o Jafo Mega, vem apontar uma passagem para a outra margem. Dizer que a morte não é essa madrasta terrível, mas é assim uma passagem para o lado da vida, não é? Conforme nós vemos aqui, enquanto a esposa chorosa, como qualquer esposa não consegue viver sem o marido, obviamente, está ali a falar com o médico, o marido feliz da vida, porque já se viu o livro da esposa, vai ali com os amigos espíritos. Então é uma quimera, não é uma realidade. Né? Mas isto não é crença dos espíritas. Né? O Sir William Crookes foi o mais notável inventor e cientista do século XIX. Ele estudou estes fenómenos que Allan Kardec já tinha pesquisado e veio comprovar tudo aquilo que Allan Kardec tinha pesquisado. Inclusive, ele foi presidente da Society for Psychical Research, em Londres, a Sociedade de Pesquisas Psíquicas, que é a mais conceituada a nível mundial. Ele foi nomeado com uma comissão para aniquilar de vez o chamado novo espiritualismo. E então ele investigou e fez investigações na sua casa, para não haver fraude, estudou a médium Kate Fox, Catherine Fox, Florence Cook e o médium Daniel Douglas Home, que era um médium de efeitos físicos potentíssimos. Havia vários tipos de fenómenos que ele investigou. Os mais notáveis foi com a materialização do espírito Katie King. A médium Florence Cook, muitas vezes em transes, temos aqui uma gravura, né? O espírito materializado, né? Depois foi inclusive fotografado, pesado, conversavam com eles. Existem fotografias e muitos registros na própria Sociedade de Pesquisas Psíquicas, que não tem nada a ver com os espíritos. Para além do doutor, do Sir William Crookes, tivemos muitos outros cientistas que quiseram pesquisar o que Allan Kardec tinha descoberto, ditado pelos espíritos. E eram comprovar aquilo que Allan Kardec dizia. Está um bocadinho baixo. A tecnologia é fantástica. A gente pede. Há muitos mais, mas foi alguns que nós conseguimos recolher. Então, vamos ver uma coisa. Tudo bem, mas será que há evidências de que a vida continua? Temos várias hoje em dia. Temos as experiências de quase mortos, os casos sugestivos de reencarnação, a transcomunicação instrumental ou comunicação com os espíritos através de aparelhos eletrónicos, a comunicação com os espíritos através de médiuns e as visões no leito de morte e as experiências fora do corpo. Vamos começar pelas experiências fora do corpo. Como o próprio termo explica, são experiências fora do corpo, como diria o Sr. Lapalisse, né? Então, já o coronel Alberto Rochaz, em Paris, tinha estudado isto e atualmente, nos últimos 30, 40 anos, o físico nuclear Edwin May esteve em Portugal no Congresso Há Quem Além do Cérebro, organizado pela Fundação Bial. Ele apresentou um trabalho muito interessante, porque a experiência fora do corpo é quando o corpo fica a descansar e o espírito tem uma experiência lúcida fora do corpo, né, contando aquilo que vê. Então, o Dr. Edwin May, ele orientou, juntamente com outros físicos, orientou uma equipa de espiões psíquicos que os Estados Unidos tinham para sacar segredos à União Soviética no tempo do antigo regime. Mas esse projeto, que teve vários nomes, o último deles foi Stargate, demorou 20 anos.
onde foram investidos 20 milhões de dólares pelo Estado, uma média de $1 milhão por ano. Mas no início, que apoiavam todos os serviços de segurança dos Estados Unidos, CIA, FBI, entre outros, o DOD, o Departamento de Estado, o Departamento da Defesa. E eles no início não queriam entrar por aqui, até por preconceito. E houve um indivíduo, artista, o senhor Ingo Swann, que era um artista que trabalhava, tinha estado no Vietnã e que trabalhou para a ONU, era empregado das Nações Unidas, que um dia, fazendo experiências com um dos físicos, eles pediam-lhe, ele tinha capacidades psíquicas incríveis, então eles punham papéis em caixas lacradas, olha o que é que está ali dentro, e ele dizia qual era o desenho, o objeto, etc. Até que um dia o Ingo Swann disse, mas isto são brincadeiras de criança, eu posso muito mais. E teve uma experiência fabulosa. Foi no dia 27 de abril de 1973, em que ele começa a fazer um desenho da atmosfera do planeta Júpiter. A NASA ainda não tinha lá chegado. Ele desenhou as luas, montanhas de gás a 30 mil pés de altitude, com várias características. E então, quando um dos físicos apresentou este resultado, o pessoal do governo americano disse: estes indivíduos são completamente loucos, não vale a pena estar a investir nisto, é gente alucinada. Entretanto, os Estados Unidos já tinham enviado a Pioneer 10 e depois a Pioneer 11, que chegaram a Júpiter em 73 e 1974, portanto, em setembro, muito depois do 27 de abril de 1973. E depois, em 79, a Voyager 1 e 2. E o mais interessante é que estas sondas, estas naves que os Estados Unidos enviaram, vieram confirmar todos os dados que o Ingo Swann, numa experiência fora do corpo, tinha desenhado e tinha em 27 de abril de 1973. Esta foi a porta aberta para que o governo americano investisse na espionagem psíquica. Um deles foi o Joy McMoneagle, um militar veterano dos Estados Unidos. Deram-lhe apenas uma pequena fotografia de satélite na União Soviética, que eles queriam saber o que é que os russos estavam a pesquisar, e ele, fechado numa sala, hermeticamente fechada, praticamente, com todas aquelas condições para não haver interferências de vários tipos de frequência, ele desenhou e disse que estavam a construir um grande submarino com 18 a 20 tubos de lançamento de mísseis e que estaria pronto dentro de 100 dias. E o mais interessante é que este submarino teria capacidade de lançar os mísseis na diagonal, o que era uma novidade tecnológica, que permitia que o submarino lançasse os mísseis em andamento, quando até então eles não lançavam para a frente, o que obrigava a que o submarino estivesse parado. E eles não acreditaram nisto. Passado 3 meses, eles verificaram que os russos tinham lançado uma nova classe de submarinos, os Typhoon, tinham precisamente as características que o Joy McMoneagle tinha captado psiquicamente nos Estados Unidos, com um erro de apenas 3 dias. Coisa muito interessante. Muito bem. Então, o Dr. Edwin May, este físico nuclear, que não é espírita, diz-nos que todos nós temos dons psíquicos. Algo é transmitido através do tempo e do espaço e chega ao receptor, que é o ser humano. Ele diz que os segredos da mente conseguem ser tão ou mais eficazes que os melhores espiões. Olha que coisa incrível. Passando para as experiências de quase morte, são outras das evidências da imortalidade. As experiências de quase morte, para quem não sabe, são precisamente experiências que se têm quando se é dado praticamente como morto. Aqui vemos aqui um acidente, a pessoa tem um vislumbre do mundo espiritual, quando vá lá ressuscitada, passa a expressão, quando volta ao corpo, ela relata o que viu. Perdão, o professor Dr. Peter Fenwick é um dos atuais ainda investigadores nesta área.
eu penso que ele não seja espírita, não só nas experiências de quase morte, mas também noutras áreas. É um neuropsiquiatra e tem investigado, e é uma das pessoas mais conceituadas a nível mundial, que tem investigado na área da ciência as experiências de quase morte. Vemos também o Dr. Melvin Morse e o Padre François Brune. O Dr. Melvin Morse tem feito também pesquisas de experiências de quase morte com crianças e é muito interessante porque as crianças têm reportes muito similares aos adultos. Vemos aqui, por exemplo, a criança desenhou o que viu, ela aqui na mesa de operações, né? E ela cá em cima, isto é uma chamada do além, cá em cima a ver tudo lá em baixo, tal e qual como os adultos reportam nos seus casos. O Dr. Pim van Lommel, na Holanda, um cardiologista que também tem grandes pesquisas nesta área, segundo ele, 18% dos pacientes com experiência de quase morte lembravam-se delas, inclusive anos depois do evento. Este senhor, o Dr. Raymond Moody Jr., né, um filósofo e um médico psiquiatra americano, vemos aqui com a doutora Vanessa Anceloni, uma cientista, neurocientista, salvo erro, brasileira que vive nos Estados Unidos, professora universitária, com o Divaldo Franco. Eles fizeram um evento em conjunto lá nos Estados Unidos. O Dr. Raymond Moody Jr. foi o grande mestre desta temática, né? E ele, que tem muitos livros aí à venda nas nossas livrarias, diz que estou convencido que as pessoas que vivenciaram uma EQM, uma experiência de quase morte, têm um vislumbre do além, realizam uma breve passagem para uma outra realidade. Dr. George Ritchie, um médico psiquiatra americano, teve uma experiência de quase morte quando era um oficial dos Estados Unidos, oficial americano, aliás, no serviço militar. Essa experiência está no livro Voltar do Amanhã. É muito interessante, onde ele, durante a experiência de quase morte, identifica uma localidade, o nome da rua, e passado anos, ao passar por aquela zona, ele identifica o local que tinha visto quando estava fora do corpo. Dr. Manuel Domingos, um neuropsicólogo, não é espírita, mas anda lá perto, diz ele que não existe só o que vemos, né? Acredito plenamente que existe uma realidade, um universo ou múltiplos universos para além deste. Há vergonha em admitir que temos mente, que a mente existe, né? Por que não admitir esta hipótese, né? Temos aqui o Jorge Gomes, que é o editor do Jornal de Espiritismo da ADEP, e é um dos membros da ADEP, um jornalista. Ele fez o mais completo dossiê sobre EQMs na revista A Razão, e ele diz que há uma imensa quantidade de informação acumulada sobre EQMs que aponta para evidências de uma realidade não física, né? E que esta vida é um caminho e a morte apenas uma porta capaz de nos levar a consciência ao país dos seres de luz. Então, vamos agora ver as comunicações dos espíritos como outra das evidências da imortalidade. Será que os espíritos se comunicam? Sim, sempre se comunicaram, desde que o homem é homem, né? Recordamos a situação de Hydesville, no condado de Newark, né? Quando os espíritos se comunicavam os raps, as pancadas ou os ecos, né? Mais tarde temos dois médiuns notáveis. Conhecem este é o Divaldo Pereira Franco e o Chico Xavier, né? E então, o Chico Xavier, em 1937, um homem que tinha o equivalente à nossa quarta classe, recebe uma psicografia, uma mensagem escrita em inglês da direita para a esquerda, que só pode ser lida com o auxílio de um espelho, né? Ele não dominava o inglês, assinada pelo Emanuel. O Divaldo Pereira Franco também já recebeu várias mensagens escritas, as chamadas psicografia especular, escrita da direita para a esquerda, quer em inglês, como neste caso a Joana de Ângeles, quer em francês, línguas que ele não dominava. Inclusive, estes factos aconteceram em direto na TV Uberaba, pelo menos em 1980 e em 82, nos Estados Unidos, num templo protestante. Entre outras, há outras situações que não estão aqui. Então, quando nós pensamos
que os espíritos não se comunicam, eles comunicam-se muito mais do que o que nós pensamos. Mamá, sorry vieja, es que me fui a una fiesta con el pelado y con unos amigos y se me hizo retarde y no te pude avisar, pero vine despacito, incluso me tomé un café. A mamãe estava à espera do filho, que entretanto só chegou em espírito, o corpo ficou no acidente. Né? Temos aqui um cientista russo, o Dr. Konstantin Korotkov, um físico, foi professor de física na Universidade de São Petersburgo. Nós tivemos a oportunidade de o entrevistar. Ele tem alguns equipamentos, inclusive, que inventou, muito similares aos da fotografia Kirlian, mas mais avançados. E então eu perguntei-lhe se ele já tinha estudado Allan Kardec. Ele, sim, li os livros todos de Allan Kardec e comprovei que aquilo que ele diz é verdade, com xamãs, com médiuns xamãs na Sibéria. Né? Ele fazia pesquisas com esses médiuns e inclusive com as pessoas quando estavam para desencarnar, para morrer, ele ligava as pessoas a determinados aparelhos eletrónicos, media a sua aura, o seu campo energético, chegou à conclusão que a aura, na opinião dele, obviamente, que pesa 21 gramas. Ou 21 gramas. O Dr. David Fontana, psicólogo inglês, que foi professor convidado da Universidade do Algarve e da Universidade do Minho, uma pessoa simpaticíssima. Ele esteve cá em Portugal no simpósio Aquém e Além do Cérebro, onde apresentou um trabalho feito com 4 médiuns ingleses. Ele não era espírita, embora conhecesse o espiritismo, e ele teve a coragem, que eu conheça, é talvez o único cientista não espírita que teve a coragem de pôr nos seus trabalhos, na bibliografia, os livros de Allan Kardec, o livro dos médiuns. Então, ele teve a coragem de dizer que sim, que a vida continua para além da morte, que há provas científicas disso. Numa entrevista que deu ao Jornal Público, onde ele refere que várias situações que aconteceram de materializações entre outros pormenores que evidenciam a vida para além da morte. Na transcomunicação instrumental, que é a comunicação com os espíritos através de aparelhos eletrónicos. Esta é uma situação que começou na década de 60 e que tem sido muito investigada. É muito interessante, por exemplo, aqui o professor Carlos Luz, que foi um colega de trabalho do engenheiro Hernani Guimarães Andrade, que era um cientista espírita no Brasil, que faleceu há pouco tempo. Ele diz que, admiravelmente, as vozes gravadas são vozes que aparecem instantaneamente, espontaneamente, aliás, nos aparelhos eletrónicos. As vozes gravadas deveriam ter, pelo seu aspecto gráfico, um som muito agudo ao nosso ouvido. No entanto, elas soam como normal. Reparem que a mesma palavra, dita por um ser humano, por exemplo, a palavra Raudivé, Constantino Raudivé foi um pesquisador nesta área, na Europa. A palavra Raudivé, o nosso padrão de voz anda na casa dos 111 Hz. E a palavra Raudivé, que aparecia gravada, andava na casa dos 666 Hz e às vezes nos 1428. São frequências que o nosso aparelho fonador não chega. Muito interessante. Então, nas Caldas da Rainha, aconteceu no nosso centro, com um daqueles gravadores digitais pequeninos, numa reunião mediúnica em que estávamos concentrados, e depois nós gravamos as reuniões todas, porque às vezes pode haver alguma manifestação espontânea. E depois, ao ver, utilizando o SoundForge, que é um software, aparecem os picos quando as pessoas falam, né? E naquela parte em que era suposto estarmos todos calados, aparecem lá um picozinho. Mas foi espontaneamente, não estávamos à espera disso, até porque o objetivo não era este. Então aparece uma frase rápida, tipo metálica, de uma senhora. Tem que tirar passaporte. Então nós mandámos isto para o professor Carlos Luz, o ficheiro Wave, para o Brasil, e ele lembrou-se de passar a gravação em reverso, ao contrário. Nem nos passou isso pela cabeça. E ao passar o ficheiro em reverso, aparece a mesma voz, mas com outra frase, a dizer: podes procurar a encomenda. Nesta altura estávamos todos calados, só com uma musiquinha de fundo muito suave.
Então, livros sobre transcomunicação instrumental não faltam, como vêem, há muitos, né? Em português, português do Brasil e também em inglês. Vamos para os casos sugestivos de reencarnação e nos casos sugestivos de reencarnação, porque muitas vezes as pessoas dizem assim, mas a reencarnação é uma crença de 2/3 da humanidade. Muito bem, mas é uma crença e há provas disso. Reparem, os meninos prodígio, as comunicações espíritas, a regressão de memória, as crianças que se lembram de vidas passadas, né? Por exemplo, os meninos prodígio. Como é que nós vamos explicar que o Kirill Trusov, com 5 anos apenas, né, foi admitido numa escola de música, no conservatório em São Petersburgo, na Rússia. Aos 7 anos já atuava na Orquestra Nacional Russa, em Moscou. Como explicar isto? Que Deus é este que dá inteligência a uns e dá idiotia a outros? Né? Que dá saúde a uns e a doença a outros, só houvesse uma vida. Né? Então esse Deus não quer, esse é um crápula, né? Se eu consigo fazer, se eu tento dar aos meus filhos as mesmas condições para que amanhã eles não me acusem de dar mais a um do que a outros, Deus pelo menos faria o mesmo que nós. Então temos de remontar às causas, isto são os efeitos. De onde é que vem este conhecimento dos meninos prodígios? Só pode vir, a lógica diz-nos, de vidas passadas. Crianças que se lembram de vidas passadas, geralmente até aos 5, 6, 7 anos de idade. Tantos casos, né? Milhares de casos. Só o Dr. Barnaghi coligiu 1100 casos pesquisados um pouco por todo o mundo. O Dr. Ian Stevenson coligiu cerca de 3.000 casos em todo o mundo. Desses 3.000 casos, ele diz que há pelo menos 800 em que não há outra explicação a não ser a reencarnação. Ele esteve na Casa do Médico no Porto, no simpósio Há Quem Além do Cérebro, organizado pela Fundação Bial, deu uma entrevista para a Notícias Magazine em 2002 e ele, que não era espírita, dizia que uma pessoa racional, se quiser, pode acreditar na reencarnação com base em provas científicas. Interessante. Este senhor, o Dr. Jim Tucker, que é autor do livro A Vida Antes da Vida, também é um pedopsiquiatra que também pesquisa nessa área. O jornalista Tom Schroeder, autor do livro Almas Antigas, que acompanhou o trabalho do Dr. Ian Stevenson sobre reencarnação e ele trabalhava para o Washington Post e continuou também a pesquisar nesta área. Temos as comunicações espíritas, dos espíritos que vinham, através de médiuns, dizer assim, eu vou reencarnar naquela família, com esta marca, com aquela característica, etc. Isso vinha a acontecer. Como explicar isto? Não é? Hernani Guimarães Andrade, que vemos aqui ao lado de Chico Xavier, coligiu alguns casos do grande acervo do Instituto Brasileiro de Pesquisas Psicobiofísicas, IBPP, no Brasil, coligiu alguns casos neste livro, que é um livro científico, que se lê muito bem e entende-se muito bem. Reencarnação no Brasil, da editora Pensamento. E depois temos os casos de regressão de memória, que hoje adentraram nos consultórios de psicologia e psiquiatria e que vêm demonstrar a evidência da imortalidade. A regressão de memória foi introduzida em Portugal pela doutora Maria Júlia Preto Pérez e por uma senhora muito simpática, a doutora Gláucia Lima, e foram elas as duas que tiveram a coragem, isto é um facto histórico que pouca gente sabe, tiveram a coragem de introduzir isto em Portugal quando havia um meio muito adverso. Depois apareceu um outro senhor, o professor Dr. Mário Simões, não é espírita, às vezes tem vergonha de se encostar aos espíritas, outras vezes encosta-se, mas ele abriu também grandes portas para que estas duas pessoas de grande valor pudessem introduzir em Portugal e inclusive a fazer cursos de regressão de memória para médicos portugueses, psicólogos portugueses, mesmo não espíritas, que hoje utilizam esta terapia em benefício dos doentes. Mas temos muitos outros, o Dr. Poirier, nos Estados Unidos, o Dr. Morris Netterton, a Dra. Edith Fior, o Dr. Brian Weiss, ainda está entre nós, o físico Patrick Drouot, em França, a Dra. Ellen Van Bach, entre muitos outros.
imaginação. Mas, não, a pessoa quando está a regredir está a imaginar, está a inventar coisas, né? Então, o Dr. Júlio Preto Pérez, filho da doutora Maria Júlia, juntamente com o Dr. Andrew Neuberg, na Universidade da Pensilvânia, eles fizeram uma pesquisa interessante. Então ligaram, puseram as pessoas em estado de regressão de memória, ligadas a determinados equipamentos, para ver que áreas do cérebro ativavam. E eles descobriram que as áreas que eram ativadas durante a regressão não eram as áreas da criatividade, mas eram sim as áreas da memória, demonstrando cientificamente que a pessoa não estava a inventar, mas estava a recordar algo desta vida ou de outras existências. E por fim temos as visões no leito de morte. Já falámos das experiências quase mortes, casos sugestivos de reencarnação, das experiências fora do corpo, da transcomunicação instrumental, comunicações de espíritos, as visões no leito de morte. Como o próprio nome indica, são visões no leito de morte. Muita gente pensa que são meras alucinações. Coitadinho, está mais para lá do que para cá, vê coisas. Não. Vamos ver. Ernesto Bosano, um cientista e pesquisador italiano, foi um dos maiores pesquisadores nesta área. E ele descobriu que havia aparições que eram vistas apenas pelo moribundo, conhecidas do moribundo, mas havia aparições que eram vistas pelo moribundo que ele não sabia quem eram, mas havia aparições vistas pelo moribundo e pelos familiares que estavam ali ao lado, e havia aparições vistas apenas pelos familiares. Né? Que interessante. Temos outros, estes dois cientistas, o Dr. Carlis Ozis, da Letónia, e o Dr. Erlendur Haraldsson, também fizeram pesquisas sobre visões no leito de morte. Eles têm um livro fabuloso, traduzido para o português, podem comprar em qualquer livraria, que é este, o que eles viram no limiar da morte. É um livro científico que relata todas as pesquisas que eles fizeram em Inglaterra, nos Estados Unidos, na Índia, sobre visões no leito de morte, demonstrando que aquele convite para morrer era uma coisa real, de tal modo que trazia bem-estar à pessoa e não o medo de morrer. Então, amigos, vamos ver. Estes são os novos paradigmas que vêm alterar tudo aquilo que nós pensávamos que a morte era uma coisa terrível. Né? Isto vai ter um impacto muito grande no pensamento do ser humano. Porque quando o ser humano, como o Dr. Ian Stevenson, quando esteve em Portugal, ele dizia, ele não era espírita, ele dizia que quando as pessoas tiverem a consciência da realidade da reencarnação, vai haver uma revolução cultural na Terra com um impacto muito superior ao da Revolução Industrial. Olha que coisa notável, não é? Isto porquê? Vamos ver. Ó preto, cá no meu país tu tens que andar como gente, isto aqui não é África. O quê? Não achas bem? Volta para a tua terra. Aproveita, leva os brasileiros, os chamuças e os xenófobos. Ora, nós com o espiritismo aprendemos que o espírito não tem cor. Ele nasce num corpo preto, num corpo branco, amarelo, às riscas, conforme as suas necessidades. Então, quando nós entendermos isso, deixa de haver racismo. O racismo não faz sentido. Quando nós nos apercebermos que podemos reencarnar no Afeganistão, no Iraque, em Portugal, no Brasil, nos Estados Unidos, não faz sentido a xenofobia. Já podemos estar a prever os próximos gêmeos chifópagos no Iraque, o George Bush e o Bin Laden. Então vamos começar a ter outros conceitos de fraternidade. O drama da violência doméstica em Portugal e não só, não faz sentido, porque não há homens nem há mulheres. Há espíritos que estão homens e espíritos que estão mulheres. Eu agora estou homem, porque ainda não mereci estar mulher. Quando merecer estar mulher, espero trazer as pernas da Tina Turner, a voz da Whitney Houston e os olhos ali da Sílvia e da Cláudia. Então, nós vamos começar a entender, o homem vai começar a entender que, não, tenho de respeitar a mulher, tenho de respeitar o homem, porque eu, na próxima reencarnação, posso vir noutro género, se isso for útil para a minha evolução. A marginalização social.
quando nós vamos à beira de um desgraçado e damos uma moeda de 20 cêntimos ou 1 euro, assim com a pontinha dos dedos para não tocar, né? Que é para não sujar. Depois limpamos, né? E aquele marginal, entre aspas, ou marginalizado, aliás, pode ter sido nosso pai, nosso irmão, pode ter sido um Pedro Passos Coelho, Paulo Portas, um José Sócrates ou outro qualquer, né? Por aí fora. E a poluição? E quando nós tivermos o espiritismo bem inserido no nosso íntimo, nós vamos ter consciência que a casa é nossa. Se eu for um industrial, tenho uma suinicultura, eu vou ter de investir numa hectare, porque se eu poluir o rio, quando eu reencarnar, eu não vou poder tomar banho no rio que eu poluí na vida anterior. Né? Olhem o impacto que o pensamento espírita terá na humanidade quando tivermos consciência disto. Então, tudo isto, diferenças de género, racismo, xenofobia, né? Diferenças sociais deixam de fazer sentido, a defesa da natureza passa a fazer sentido e é como se andássemos com o coração nas mãos, né? Com alegria. O engenheiro Hernani Guimarães Andrade diz-nos que todos estes conceitos, as EQMs, as visões do leito de morte, experiências fora do corpo, etc., vêm dar uma machadada final naquele conceito materialista que existia. E então são os novos paradigmas que vêm questionar o velho modelo materialista. Aliás, a física moderna, a física quântica, matou o materialismo ao dizer que não há matéria, que existe a energia coagulada em vários estados, né? Então faz sentido estarmos assim quando nos telefonarem daqui a bocadinho a dizer: olha, a tua mãe morreu, ou o teu pai? É normal que te sintamos saudade, né? Mas não faz sentido esta tristeza, porque a morte não é isso, né? A doutrina espírita veio matar a morte e veio abrir veio acender a luz em relação às leis que regem o intercâmbio entre o mundo espiritual e o mundo terreno, né? E veio nos dizer que a vida continua e que a vida é alegria, né? Esta é a nossa bibliografia do engenheiro Hernani Guimarães Andrade, vários livros. Dr. Barnagi, Ernesto Bozano, Fenómenos Psíquicos no Momento da Morte, Jorge Gomes, Erlendo Haraldson, Raymond Moody Jr., Jornal de Espiritismo, os livros de Allan Kardec, Voltar do Amanhã, Jorge Ritchie. E gostaria de terminar com uma música que todos nós conhecemos, da Gloria Gaynor, We Will Survive, Nós Viveremos. Baixar estas luzes, se der. O que o Espiritismo nos vem dizer é que a vida é assim. É uma bela melodia que nós podemos tocar como quisermos, em qualquer dia, de manhã, à tarde ou à noite. Cada um tem o seu instrumento. Não importa como ele o toque, importa que ele o toque em qualquer momento, com mais rapidez, com mais fluidez, sendo mais velho, sendo mais novo, não interessa. Às vezes há imprevistos, mas é preciso continuar a tocar. Seja de uma maneira, seja de outra. A arte de sorrir, como há bocado, há pouco uma pessoa me dizia. A arte de cantar. A arte de viver. O Espiritismo nos vem dizer é que precisamente estamos aqui na Terra para isto, para aprendermos a tocar em conjunto. Não interessa como, o importante é que toquemos todos a mesma maneira. I just walk in to find you here with that look upon your face. E há tantas maneiras de tocar a vida. I should have made you leave your key. If I had known for just a second you'd be back to bother me. Go on, now go! Hook out the door. Just turn around now, 'cause you're not
Venha amor, vem coisa boa. E que espetáculo! Apetece dançar. Vamos tentar fazer a vida assim, está bem? Vamos dançar lá para fora, cantar a imortalidade, dizer assim, sorrir perante a adversidade. Que a vida continua, quer tu acredites, quer não. A vida é sempre tua. Muito obrigado.